Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atualização aqui mensal do Banco Santander. Eu trago sempre para vocês atualizações de algumas empresas, tá? Pelo menos eu estou ajustando esse calendário para a gente seguir aqui um padrão para 2025. E a gente vai conversar hoje sobre os detalhes de Santander desse mês de dezembro, que principalmente vem sendo afetado por conta dessa queda da Bolsa de Valores, ocasionada por conta da alta dos juros, dos problemas fiscais e todos os detalhes que a gente já vem conversando dentro da economia do Brasil. Esses pontos afetaram os preços aqui do Banco Santander, chegando aqui um patamar importante da sua tendência, podendo ocasionar até uma tendência mais de baixa, tá? Então a gente vai entender melhor o cenário atual do Santander, ativo que só no dia de hoje já caiu mais de 3%, pelo menos nesse momento que eu estou fazendo a análise, e a gente vai entender melhor essa tendência mais negativa, até projetando uma situação mais técnica, tá? Fora também as atualizações dos seus indicadores e também das projeções de preços aqui do Banco Santander, se já existe possibilidades dentro de um preço teto para o banco, tá? Antes, pessoal, já deixa o seu like, sua inscrição, ative o sininho também, que é muito importante, esses 3 pontos para o nosso projeto continuar crescendo aqui. Bom, pessoal, muito bem. Vamos então à análise aqui do Santander. Antes da gente passar para esse dado técnico, eu quero relembrá-los os pontos principais que o Banco Santander precisa melhorar para os próximos anos progredirem. Eu destaquei 4 pontos principais aqui, que é a sua margem financeira, que precisa ter uma melhora ou se manter em um patamar resiliente. A carteira do Banco Bradesco precisa também se manter resiliente e ter uma melhora aqui, e fora outros 2 fatores principais. O ROI precisa chegar ao patamar de 20% pelo menos, se mantém um patamar estável, sem tanta volatilidade, e assim, por consequência desses 3 outros fatores, ter um crescimento no seu lucro líquido, tá? Esse é um fator principal aqui que vai afetar os preços do Banco Santander. Lucros crescentes vão afetar os resultados futuramente dos preços, né, da ação em si. O banco já vem trabalhando em alguns pontos para melhorar esses aspectos que eu acabei de falar para vocês. Um deles é a margem financeira, que vem tendo aqui um crescimento. E um outro fator importante é a inadimplência, tá? Que nesse momento teve uma queda com relação a setembro de 23, mas reparem como ficou estagnado nesse momento a inadimplência de 15 a 90 dias e acima de 90 dias para pessoas físicas. Para pessoas jurídicas, já tivemos uma queda aqui, mas um pequeno aumento com relação aos 90 dias para pessoas jurídicas, tá? Com essa alta da taxa Selic, a gente pode ver uma instabilidade nesses indicadores, tá? Mas conforme o próprio CEO disse, por conta dessa elevação da taxa de juros, eles vão ser mais cautelosos para disponibilizar créditos, principalmente por conta daquela situação das lojas americanas. Em meados de 2022, começaram a sair notícias do rombo das lojas americanas e assim, os bancos que tinham créditos para as lojas americanas foram afetados aqui também, tá? E o Santander foi um dos mais afetados aqui. Então é importante ficar de olho nesse ponto na inadimplência, porque a gente novamente está passando por um período de elevação da taxa de juros e é legal a gente comparar o cenário de 21 para 22, pegando até o início ali de 23, com esse cenário atual, para a gente verificar se o banco aprendeu com seus erros ou se esses indicadores vão ficar instáveis ainda, tá? Bom, nesse período de 22 para 24, o banco ele ressaltou que está fazendo uma reestruturação, buscando um balanço sólido e diversificado, focando principalmente em rentabilidade e também na redução do risco, além também de uma reconfiguração do portfólio. A famosa oxigenação desse portfólio, né? Para 2025, o foco, pessoal, vai ser a disciplina na alocação de capital e na evolução do seu ROI, que é o que eu relatei lá no início, tudo bem? Então o banco vem trabalhando para ter essa melhora, tá? Bom, nesse momento, a gente enxerga uma melhora nas suas receitas, um ponto interessante, tá? Apesar dos bancos terem uma certa volatilidade aqui nas suas receitas, comparando com outras empresas, né, fora desse setor, outro destaque interessante foi o seu lucro líquido, que vem tendo uma melhora, tá, pessoal? Vejam aqui como que o cenário das lojas americanas afetaram o Banco Santander e posteriormente a isso, o banco já vem demonstrando uma melhora, né? Vai melhorando as suas margens. Em 2024, o cenário vai terminar bem acima do que foi 2023. Vamos verificar como que vai finalizar quarto trimestre,
que já vai pegar uma parcela aqui da elevação dos juros, mas o destaque principal vai ser 2025. Qual que vai ser a performance do Santander com esses juros elevados? Ok? Conforme eu falei para vocês, as margens deram uma apertada nesses últimos anos, tá? Precisa voltar ao patamar de 2018, 2019, pelo menos para voltar aqui com uma performance mais positiva. E aqui uma melhora dos seus custos, tá, pessoal? Uma melhora da eficiência operacional do banco, ok? Entrando agora nos dividendos do Santander, a gente percebe essa queda que vem acontecendo aqui no banco. Esse é um ponto importante para a gente se atentar por conta dessa queda que aconteceu desde 2021, tá? Lucros apertaram e os dividendos naturalmente caíram, tá? O LPA acabou tendo uma queda, né? Vejam como esse LPA teve um encurtamento aqui, beleza? Mas um ponto interessante aqui, reparem que os dividendos se mantiveram em um patamar bem resiliente aqui, analisando os anos anteriores. Isso quer dizer que quando o LPA tiver uma melhora, provavelmente esses dividendos vão se elevar também, tá? Então vamos ficar de olho nesse ponto. Aspecto bem legal aqui, tá? A gente pode considerar aqui o payout do Santander, pessoal, entre 50 a 60, 70%. Vai depender do período e do ano também, tá? Dos seus resultados. Outra vantagem aqui é que o banco vem pagando dividendos trimestrais. O banco anuncia os seus dividendos em janeiro, em abril, em julho e para finalizar, outubro, tá? Então são dividendos bem resilientes e caso o banco melhore a sua performance, repare que o Santander volta a pagar dividendos mais atrativos conforme pagava em 2021, em 2022 ou até mesmo anterior a isso, tá? Nesse momento, o ativo está chegando bem próximo no seu preço teto, levando em conta os 6% do Décio Bazin. Reparem que o ativo está praticamente no 0 a 0, levando em conta os últimos 12 meses de pagamentos. Isso quer dizer que essa queda acentuada que aconteceu recentemente favoreceu o seu preço teto. Eu trouxe nas últimas análises uma margem de segurança mais negativa aqui. E ela vem caindo a cada análise que eu venho trazendo, tá? Então isso vem demonstrando a queda no preço do Santander. Então, apesar desse momento negativo do Santander, isso analisando o preço da ação, para esse lado de dividendos, está começando a caminhar para um cenário mais positivo, né? Para um desconto maior. Para quem olha uma perspectiva melhor para o Santander lá na frente, ou seja, melhorando esse LPA para patamares conforme 2021, 2020, 2019, você pode fazer uma análise em cima do histórico de 3 anos e 5 anos. Né? E reparem como temos aqui uma margem de segurança maior. Isso quer dizer que caso o banco retorne, você pode receber um dividendo bem interessante lá na frente, tá? Vai ter que acreditar nessa melhora do Santander, beleza? Até trazendo por curiosidade para vocês aqui, vejam que nesse momento estamos quase chegando próximos a essa piscina aqui dos 6%, né? Essa região dos 6%. O banco trabalhou há vários momentos próximo de regiões para receber dividendos superiores a 6%. Isso é um ponto bem legal, tá, pessoal? E se o cenário volta para patamares de 3 anos, vejam como os dividendos de 6% ficam praticamente confirmados para o Santander, tá? Então, bem interessante essa análise e essa perspectiva, caso você pense dessa forma, tá? Se você não pensa dessa forma, prefere ser momentâneo, aí você tem que analisar o cenário de 12 meses, pelo menos, tá? Para quem gosta também de analisar aqui o preço justo de Graham, para bancos eu não sou tão fã, mas é legal também trazer essa análise. Reparem que temos aqui uma margem de segurança próxima aos 83%. Tá bem interessante, tá bem descontado desde 2020. Anterior a isso, o banco também trabalhava abaixo, mas bem próximo do seu preço. Agora tivemos um descolamento, né? Desde aquele período mais negativo de 2021 para cá, o descolamento segue elevado. Mas igual eu falei para vocês, o banco tem muita volatilidade no seu patrimônio. Então é legal a gente fazer uma análise mais do seu preço teto, mais nos seus indicadores. Lembrando que esses dados, pessoal, eu pego aqui no scanner da bolsa, tá? Aqui a gente consegue identificar esse valor intrínseco de Graham de todas as empresas, além também do ranking da Fórmula Mágica do Joe Greenblatt, tá? Além também desse preço teto, beleza, pessoal? De todas as empresas você vai localizar aqui, fora também o preço justo de Graham e também vários outros indicadores para a gente localizar as estratégias de cada ação, tá? Cada uma tem o seu método, né? Cada uma tem um padrão técnico. Além também das recomendações aqui, tá, pessoal? Vocês conseguem acessar carteiras de dividendos e carteira de rentabilidade.
Vou deixar o link aqui embaixo para quem também gosta de acessar via QR Code aqui em cima, beleza? Lá vocês vão encontrar 10% de desconto. Bom, pessoal, analisando agora o cenário de SAMB 11 aqui no gráfico, bom, o ativo ele tem uma tendência muito interessante no longo prazo, apesar de sofrer nesses momentos mais negativos da economia, tá? E nesse momento, o ativo está numa região muito importante que eu já tinha deixado demarcado para vocês. Essa região aqui, dos 25,34 até a região dos 22,88, é bem relevante por conta da sua inversão de polaridade, como aconteceu aqui em 2020, em 2017 e também em 2010, tá? Além também de um suporte meio interessante no período de 23, tá? Reparem como em vários momentos esse ativo não conseguiu romper essa região. Mas nesse momento o ativo vem se superando aqui e chegamos bem próximos a essa região vermelha. E o ativo até alcançou aqui a primeira projeção, a 24,20. Está partindo para a segunda, que é a 22,87, que é a última projeção dentro dessa região vermelha. A gente tem outras projeções, a 21,92 e mais abaixo 20,72, tá? Mas por enquanto, as regiões mais fortes são a de 24,20, que nesse momento está nessa região. Ainda não finalizamos dezembro, então pode finalizar acima ainda, como também vir buscar os 22,87, tá? São regiões importantes, tá, pessoal? Rompendo essa região, vem buscar patamares mais inferiores. Tá bem técnico essa parte. Se o ativo tiver um retorno agora, a gente pega esse Fibonacci que eu tinha projetado aqui e passa para essa tendência de baixa, tá? E aí aqui a gente consegue ter uma projeção de um movimento de alta, né? Em patamares que o ativo pode ter dificuldades para ultrapassar, beleza? Se a gente analisa agora o cenário do gráfico diário, temos também aqui uma tendência de baixa, pessoal. Reparem que desde setembro de 24, essa tendência vem se mantendo. E nesse momento podemos enxergar sim uma confirmação dessas projeções inferiores. Ok? O que pode trazer uma melhora aqui? Aprovação do pacote fiscal, por exemplo, tá? Reforma tributária deu uma encaminhada e o pacote fiscal, até sábado, eles vão se esforçar para tentar essa aprovação ainda nesse ano. Mas é importante a gente aguardar realmente se concretizar, tá, pessoal? Aí sim, a gente pode ver uma melhora aqui, principalmente no dólar, né? A Selic está subindo bastante, está se descolando um pouco do IPCA e melhorando esse aspecto fiscal. Aí sim, podemos enxergar uma melhora para os próximos anos, tá? Por enquanto, o cenário não tá bom na bolsa, tá? Vamos acompanhando mês a mês aqui para ver como é que vai ficar o cenário, beleza? O seu PL aqui teve uma queda com relação à última vez que a gente analisou, tá? Está em um patamar bem interessante, quase chegando próximo ao de 2015, por exemplo. Se a gente passa o preço versus receitas, a gente enxerga que nesse momento o Santander vem caindo de forma relevante, tá? Cada vez de forma mais acentuada. Então é um ponto legal para a gente ficar de olho. Tá bem descontado abaixo de 1 aqui. O preço sobre o valor patrimonial segue também caindo e está abaixo de 1. E nesse momento estamos em um patamar abaixo desses últimos 10 anos, tá? Então um desconto bem interessante aqui, caso o Santander demonstre uma melhora. Outro indicador que precisa demonstrar uma melhora é o ROI, pessoal. Nesse momento está a 10, tá? Precisa trazer uma melhora aqui também. O LPA, conforme o lucro vir melhorando, também vai melhorar, tá? E se a gente analisa o índice de Basileia, pessoal, agora a gente percebe que teve uma queda, esse índice precisa voltar a um patamar interessante também, beleza? Mas segue acima de 11%. Bom, pessoal, para quem fez investimentos aqui há 10 anos atrás, ainda está positivo, mas reparem como o ativo vem caindo e chegando próximo ao Ibovespa e ao CDI, tá? Há 5 anos você já estaria no prejuízo, logicamente que aqui a gente está considerando o pico de 2019, mas ainda assim é uma queda relevante, e agora, levando em conta 2 anos, a gente percebe essa queda mais acentuada aqui nesses últimos meses, né, pessoal? Vejam como o ativo saiu dessa tendência que estava vindo a longo prazo, tá? Estava tendo altas e baixas, mas não estava saindo daquela região que eu trouxe para vocês na parte técnica. E agora teve essa queda mais acentuada. Bom, pessoal, a atualização do Banco Santander para esse mês está feita. Nos vemos em janeiro. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal.